Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Medida provisória que permite redução de salário e jornada de trabalho é prorrogada. Depois de praticamente 3 meses de pandemia, como é que ficam as questões trabalhistas? Tem dicas de beleza com Michele Pessotto. No quadro Reinvente e Transforma, a gente vai conferir a transformação num restaurante. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, nós temos já na cidade 893 casos. 577 pessoas já foram curadas. Somam-se 51 óbitos. 272 pessoas estão aguardando o resultado de exames e 4.135 casos foram descartados. Aí você tem uma visão geral da pandemia em Londrina, Paraná, Brasil e também no mundo. Com a pandemia, vários decretos e medidas provisórias foram publicados pelo governo, entre eles um que prorroga por 60 dias a medida provisória que permite redução de salário e jornada de trabalho e que tem gerado dúvidas na população. Além disso, tem também um projeto de lei que suspende o cadastro negativo durante a pandemia. Para esclarecer essa e outras questões, a gente convidou a advogada Fernanda Viotto, que está aqui ao vivo com a gente. Fernanda, obrigada por ter vindo. Bom dia, um prazer recebê-la. Afinal de contas, aquela medida provisória durou 60 dias. E ela já foi sancionada para poder ser prorrogada ou ainda não? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que nos assistem. Essa questão que envolve essa medida provisória específica tem gerado muitas dúvidas. Sim. Porque essa medida provisória 936, ela entrou em vigor no dia 1º de abril. Tá. E ela, na realidade, é um programa para manutenção de empregos e renda. Então, ela foi criada pelo governo federal com o objetivo de gerar uma estabilidade no emprego das pessoas que eram empregadores formais no Brasil. Uhum. Essa medida provisória tinha 60 dias como prazo de vigência. E esse prazo finalizou. Agora em junho. Agora em junho. Só que o que acontece? A pandemia não acabou. Nós continuamos em estado de calamidade pública. Uhum. Os empresários, os empregadores ainda estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Me parece ainda mais grave agora. Sim. E o que fazer com o meu empregado, né? O que fazer com pessoas que trabalham na minha empresa e que eu não pretendo demitir, obviamente munido do sentimento de coletividade, de compaixão para com o outro e também com a esperança de que as coisas vão melhorar e eu vou precisar desse funcionário futuramente. Sim. Então, neste programa, que foi incluído nessa medida provisória, foram criadas várias medidas trabalhistas que poderiam ser adotadas pelo empregador como um acordo com o seu funcionário para evitar a demissão. Sim. As duas medidas mais importantes eram suspensão do contrato de trabalho até 60 dias. Em que condição o funcionário ficaria? Ele fica em casa e recebe uma compensação do governo como um salário. Então, o empregador não precisa assumir a responsabilidade do salário. O governo paga o salário por 60 dias. Esse salário baseado no que ele teria direito de receber se ele tivesse sido demitido, ou seja, baseado no seguro-desemprego. E a outra medida é a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário. Essa jornada poderia ser reduzida em 25%, 50% ou até 70%. Então, o empregador paga a jornada que o empregado cumprir na empresa. Proporcional. E o governo assume essa compensação baseado também no seguro-desemprego. Bom, isso ficou valendo por 60 dias. Para você ter uma ideia, 10 milhões de brasileiros foram beneficiados com essas medidas. Nós estamos falando aí de 1/3 dos trabalhadores formais do Brasil com carteira assinada. Essas pessoas foram beneficiadas por esses acordos e, em razão disso, tiveram sua estabilidade no emprego garantida. Então, essa medida provisória prevê, por exemplo, que a estabilidade é gerada durante o período do benefício, 60 no caso de suspensão, e 90 no caso de redução de jornada, e pelo igual prazo depois que finalizar. Então, uma pessoa que teve o contrato suspenso por 60 dias, ela tem estabilidade no emprego por 4 meses. Quem teve a redução de jornada de trabalho por 3 meses, ela tem estabilidade por 6 meses. Então, isso vai reduzir muito o índice de desemprego no Brasil. Então, essa medida é extremamente importante, talvez a mais importante na área trabalhista hoje no país. E ela tem um prazo de vigência e ele finalizou.
Então, o governo deveria, então, prorrogar por mais 60 dias essa medida provisória. Tá. Só que, como essa medida provisória, ela teve alteração no texto original, então agora ela depende de sanção do presidente da República, já sinalizou que vai sancionar, talvez não com todas as alterações. Ela não renova automaticamente. Ela não vai ser renovada por causa da alteração do texto. E me parece que a alteração do texto mais importante é aumentar o prazo de suspensão de 60 por 90 dias e aumentar o prazo de redução da jornada de trabalho de 90 para 120. Então, nós teríamos aí um prazo maior de benefício para o empregador e para o empregado e, consequentemente, um tempo maior de estabilidade no emprego. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviá-la para cá, 3315-1313, ou então você pode também fazer a sua pergunta via Facebook/Tarouba Londrina. Hoje a gente está conversando aqui com a advogada Fernanda Viotto, que está falando para a gente sobre essa medida provisória que foi prorrogada, só depende da sanção do presidente da República. A gente está esperando. Ele já sinalizou que vai sancionar. Sim, a Câmara dos Deputados, ela pretendia outras alterações no texto, que me parece que o governo não vai autorizar, porque aí dependeria de uma questão financeira que o Estado não estaria preparado para assumir. É importante a gente sinalizar para quem está em casa e hoje está trabalhando ainda, tem uma estabilidade, né, não foi demitido. Por que essa medida provisória hoje, nesse cenário, ela é importante ela voltar a ter vigência? Porque vários empregadores tiveram uma redução da sua prestação de serviço ou da sua produção e ficaram com metade dos funcionários sem ter o que fazer. Então, eles podem suspender o contrato de trabalho desses funcionários que ficam em casa sem ter a rescisão do contrato. Depois ele pode trocar, essas pessoas podem voltar para o trabalho. Isso. Ele pode trocar, e ele pode pegar outro turno de funcionários e suspender o contrato de trabalho. Também pode, por exemplo, olha, eu tenho aqui 5 funcionários na minha empresa e eu dependo do trabalho desses 5 funcionários. Cada um tem uma função diferente, eu não posso ficar sem nenhum deles. Mas eu não tenho demanda para eles trabalharem 8 horas diárias. Então, eu reduzo a jornada para 70, para 50 ou 25. Essas pessoas ficam o restante do período em casa, mas elas atendem a demanda neste momento da empresa e garante a estabilidade dessas pessoas. Eu acho que é um assunto muito importante a gente falar, porque assim, os empregados sim estão sofrendo, mas os empregadores também, né, gente? É um ciclo. Ontem a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão, é uma cadeia. Um depende do outro. Sara, e o que me preocupa é que muitos empregadores do Brasil ainda desconhecem essa lei. Essas pessoas, esses empregadores estão demitindo seus funcionários. Não há necessidade, sem saber que eles poderiam suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada. E o que vai tornar isso, a retomada, muito mais difícil. Porque você imagina você, depois dessa pandemia, ter uma retomada do mercado sem um funcionário experiente. Então, nós temos que manter esses funcionários experientes, nos quais nós confiamos, que realmente produzem bem, para que essas pessoas sejam mantidas na empresa, para que depois dessa pandemia passar, a gente possa voltar à vida normal, garantindo o emprego desses funcionários. Todos os tipos de empregadores podem fazer isso dentro das suas empresas, com seus empregados? Sim, todo trabalhador formal, sim. Então não tem, se é pequeno, médio, grande, não importa isso. Mesmo o pequeno empresário, ele pode fazer isso. Sim, a lei traz a medida provisória traz uma questão de diferença de se pode suspender 100% do contrato ou não, em relação ao quanto você fatura, mas isso é uma questão muito contábil. A maioria das empresas no Brasil se encaixam nesse perfil que a gente conversou. Se você tiver alguma dúvida, manda para cá, 3315-1313. Já tem pergunta no WhatsApp para você, Fernanda. A Gilda Marques do Centro perguntou o seguinte: eu tenho uma empresa e eu fiz essa redução da jornada e salário. Agora, com a prorrogação, eu tenho que comunicar ao meu contador e o funcionário também para refazer o contrato de trabalho. Eu vi que a doutora comentou isso. Eu só quero confirmar se é assim mesmo que eu tenho que fazer. Obrigada, Gilda, pela sua pergunta. Oi, Gilda, bom dia. Gilda, no primeiro momento, quando eu adoto uma medida trabalhista dessa medida provisória, eu tenho que, na realidade, fazer um acordo com o meu funcionário. O seu contador já deve ter te orientado nesse sentido. É um acordo que, inclusive, pode ser pela internet, né, em razão da gente agora estar em período de isolamento. E a gente precisa comunicar ao sindicato. Os sindicatos não estão se opondo, até houve uma discussão no começo, né, se poderia, se era obrigatório, se não era. Tivemos ações judiciais, inclusive, nesse sentido, mas a gente comunica através do contador, os sindicatos, sobre a realização desse acordo. Com
a finalização desse prazo, ou da suspensão, ou da redução, o funcionário teria que retornar ao trabalho. Tá. Só que, como essa medida provisória vai ser prorrogada, eu posso sim, depois dela ser prorrogada, conceder mais esse período de prazo de 30 dias, que vai vir com a mudança do texto, ou então adotar a outra medida. Por exemplo, eu já tive casos de atender uma situação onde foi suspenso o contrato de trabalho 100%, porque a empresa fechou 60 dias, e depois o mesmo funcionário que deveria retornar, retornou com a redução da jornada. Né? E aí passou a trabalhar 30% da jornada. Então, com a finalização desse prazo, dessa medida que você adotou, você tem que comunicar formalmente o seu funcionário 2 dias antes sobre o retorno do trabalho. A medida diz isso, 2 dias antes, que ele deve retornar, ou então de que ele terá novamente um novo prazo com uma dessas 2 medidas na medida provisória. A gente está falando sobre a medida provisória 936. No caso de funcionário com 2 vínculos, como é que funciona? Ele tem direito a 2 benefícios ou não? Se ele tiver 2 registros em carteira, cada empregador pode adotar com ele uma dessas medidas. Pode. Sim, e pode. Ele vai ter direito aos benefícios, sim, seja quais forem. Sejam quais forem. Vai mandando sua dúvida pra gente, 3315-1313. A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com a advogada Fernanda Viotto falando sobre essa medida provisória. Eu volto já já.